Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Beatriz Assan. Eu vou coordenar essa sessão interativa de perguntas e respostas aos instrutores do curso de Jornalismo Investigativo, da hipótese à construção da narrativa. A gente está recebendo hoje a jornalista Consuelo Diegues para falar da aula sobre narrativas de investigação em texto. Mas antes da gente começar, Consuelo, eu queria pedir que você contasse para a gente um pouco como e por que você escolheu essa profissão e qual foi sua trajetória até aqui. Boa noite para todo mundo. Bem, é uma longa trajetória. Eu me interessei por jornalismo, eu acho que por uma pessoa da família, uma prima muito querida, que era jornalista, e eu a admirava muito. E aí, com o tempo, eu comecei a achar assim, que eu tinha interesse por uma outra profissão além de jornalismo, serviço social, que eu achava que era uma forma de ajudar, de contribuir com a sociedade de alguma maneira. E o jornalismo eu achava que era isso, né? Que a gente tinha um trabalho enorme para fazer, para denunciar, aquilo me fascinava muito. Por que eu acabei optando pelo jornalismo? Não era assim que eu era aquela pessoa assim que sempre pensei em fazer jornalismo, não, mas eu gostava muito de escrever. Quando eu fiz o vestibular, eu fiz para esses dois cursos e passei nos dois. E aí, na hora de decidir, essa questão do gostar muito de escrever, e também eu acho que era uma coisa a ver com rebeldia também, eu ouvia o jornalismo como uma contestação ao modelo político que estava aí, a gente estava no final da ditadura, então eu achava que era uma forma de resistência também. Então, eu acabei enveredando pelo jornalismo e acho assim, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque, sinceramente, eu acho uma das profissões mais interessantes do mundo, a oportunidade que o jornalismo te dá, como ele abre os teus horizontes, as possibilidades de você estar dentro dos fatos, de você estar dentro da história, você estar vivendo a história. Eu acho que pouquíssimas profissões no mundo dão essa oportunidade, né? Então, assim, eu acho muito fascinante. Tenho quase 40 anos de formada, se eu disser para vocês assim, olha, eu amo essa profissão assim e tenho o mesmo entusiasmo que eu tinha desde quando eu era estagiária. Tudo me fascina, entendeu? Acho que até cada vez mais. Obrigada, Consuelo. Chegou aqui uma pergunta no chat, é da Isadora Albernaz, do Poder 360 em Brasília. Ela fala que a aula foi ótima e agradece. E ela fala: Consuelo, queria saber um pouco sobre o seu processo de escrita. A partir de que ponto da apuração você costuma começar a escrever e como se dá esse processo até a entrega do texto final? Olha, assim, depende da matéria, tá? Quando as matérias são muito investigativas, a exaustão, a apuração vai assim até a exaustão. E até você ter aquele clique que você pode começar uma matéria, né? Porque você imagina, na Piauí são 50 mil toques, mais ou menos, que a gente faz por cada matéria. É um desafio você prender a atenção do leitor. Então, você tem que ter um texto muito bom, assim, é muito desafiador para capturar o leitor. Então, para isso, você precisa ter muita informação. Tem vezes que acaba assim, de eu conseguir uma informação depois de eu ter começado a matéria, e já está no meio da matéria, mas é muito raro. Geralmente, eu levo um mês e meio apurando, dependendo da matéria, e aí só então é que eu começo a escrever, quando eu junto todas as peças, porque é um grande quebra-cabeça. Muitas vezes, quando você começa uma apuração, você tem um pedaço, e aí você fala assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir contar essa história. Aí essa pessoa que te deu uma informação te fala de uma outra pessoa que vai te passando para uma outra pessoa. Aí você vai juntando as peças, né? Aí, de repente, você tem uma história. Aí é fabuloso, quando você descobre aquilo. Poxa, tá aí, a história está toda contada, agora eu entendi tudo, né? Então, às vezes, demora mais tempo, né, para você fazer a apuração. Agora, nunca menos de um mês e meio, às vezes leva até um pouco mais.
Mariana, por exemplo, levou 4 meses de apuração. Obrigada, Consuelo. É a pergunta da Isabela Aleixo, do UOL. Ela pergunta: qual o maior desafio de produzir jornalismo literário na era das redes sociais? Como manter o leitor interessado em um texto denso quando a gente está tão bombardeado de tantos estímulos na internet? Olha, eu acho que isso é o fascinante da Piauí, tá? E esse foi o grande desafio da Piauí. Quando me chamaram para ir para a Piauí em 2006, eu fui fazer um freelo do Luiz César Fernandes. E aí conversei com o Mário Sérgio, que era o meu editor na época, o João, o publisher da revista, fiquei conversando muito com eles. E eu achava assim, que curioso, né? Será que vai ter público para uma revista com textos tão longos numa época, né, de que a coisa é muito rápida, né, muito curta, muito concisa? E foi o que surpreendeu a gente, assim, que teve uma grande aceitação. É claro, não é um jornalismo de massa, é um jornalismo para um público que gosta de ler, que se interessa. Então, é um jornalismo qualitativo, né? Não é quantitativo. Ainda assim, eu acho que, para os padrões brasileiros de jornalismo, é um caso de sucesso, porque assim, a Piauí não perdeu assinantes, pelo contrário, durante assim, teve épocas em que os grandes jornais, as grandes revistas perderam muitos assinantes e a Piauí continuou ganhando ou não perdeu. Ou seja, então ela tem um público fiel e que vai crescendo assim aos poucos, mas foi uma coisa assim de muito sucesso, eu acho, né? E assim é uma experiência única. Eu acho aqui no Brasil o que ah, ajuda muito a revista a ter essa visibilidade, né? Porque a revista hoje, eu acho assim, é uma revista que ganhou muita credibilidade, né? Ela fala para um público de muita influência, né? Seja de estudantes, acadêmicos, empresários, sindicalistas, políticos, né? É um público, advogados, então é um público muito seleto, mas um público com muito poder de avaliação e também de decisão. Então, eu acho que ajuda muito esse processo para a gente, né? Ter esse público fiel, né? É que tem outra coisa interessante que a gente está com site, né? Então, o site também é uma experiência muito importante. A gente tem assim uma visualização muito grande, né? Outro dia mesmo eu fiz uma matéria pequena, era uma matéria sobre lojas americanas, sobre um diretor das Americanas que colocou os imóveis dele em nome de laranja, depois que veio a crise. Isso teve assim 80 mil, sei lá, 100 mil visualizações, e isso assim, acontece com várias matérias dos colegas lá, né? O site também tem ajudado a dar visibilidade para a revista também, né? Isso é importante, os dois estarem juntos, né? Porque às vezes as pessoas veem o site e aí elas descobrem a revista e aí elas querem ler a revista também, né? Ou uma chamada no site para alguma determinada matéria, elas vão atrás da matéria inteira na revista, no papel. Obrigada, Consuelo. Às vezes tem só um pedacinho também, um trechinho da matéria, e o resto é para assinantes, aí você já fica, né, Exato, exato. curioso. É Então. uma isca ali, né? Porque as pessoas vão atrás, né? Tem histórias que você não consegue parar de ler, né? Então eu vou passar agora para a pergunta da Débora Gomes, do Jornal do Tocantins. Ela pergunta: como trazer uma narrativa atraente para uma matéria quando tem que fazer análise quantitativa? De que forma podemos trazer esses números sem ficar cansativo para o leitor? Ó, essa eu acho que é a grande arte do jornalismo literário, tá? Assim, porque tem matérias, por exemplo, Mariana, vamos supor, o desastre de Mariana. É uma matéria que, embora a gente tenha feito coisas loucas, assim, eu fui para a procuradoria lá em Minas e eu pedi os mapas para a gente ficar calculando a velocidade da água, da lama, né? Em que horas a lama chegou em tal vilarejo, que horas chegou em outro, quanto tempo para chegar em outro, tudo isso era muito calculado,
Mas é claro que na matéria a gente dá aquela ar de suspense, né? Olha, está chegando, daqui a 3 horas vai chegar em tal lugar, o pessoal de Governador Valadares já está esperando. Agora, outras matérias aí é um desafio maior ainda, principalmente matérias de economia. Matérias de petróleo, por exemplo, eu me lembro assim, que uma matéria que eu fiz sobre a descoberta do pré-sal, como é que você vai contar essa história, né? sem tornar essas, né, para prender o leitor ali. Não posso contar, olha, foi descoberta uma camada de pré-sal, o petróleo está lá. Então, assim, aí a apuração é muito importante. Por que essa apuração é tão exaustiva? Porque você tem que achar uma história interessante ou várias histórias interessantes para dar sustentação a esses números, a essas descobertas, a essas informações econômicas. Por exemplo, nessa do pré-sal, tinha uma pessoa que tinha participado da exploração do pré-sal. E aí eu estava lá na Petrobras e falei, dá para chamar, então? E era até uma mulher, que os homens, nossa, não conseguiam contar a história direito. E ela falou, gente, essa história é tão maravilhosa. Lembra que entrou a sonda, bateu na pedra, quebrou, a gente já estava desesperado, já tinha desistido. Aí chegou num determinado momento, a pessoa grita lá, fulano, eu acho que eu tenho até isso aqui. Fulano, achamos o petróleo. Então, tinha toda a descrição das pessoas que participaram daquilo. Senão, seria uma matéria que tenderia a ser meio chata para você contar. Mas aí é que está o grande desafio. Outra história, e eu estou falando assim dos meus casos, porque eu me sinto mais confortável de falar, mas tem várias histórias de colegas, mas eu estou contando dos meus, especificamente de economia, porque eu acho que sempre são os meus maiores desafios, foi a matéria da Sadia. Quando a Sadia quase quebrou, as empresas, os jornais todos tinham dado matéria, o que tinha acontecido. E eu tinha que contar aquela história, né? Era muito importante contar aquela história. E como é que eu ia contar? E, por acaso, assim, eu fui lá para Chapecó, fui lá conversar com as pessoas, e eu falando com uma pessoa por telefone, que tinha acabado de chegar, você vê, eu acho que tem um anjo da guarda, dos jornalistas, o cara fala para mim assim, tem aquela história do cinzeiro. Eu falei, história do cinzeiro? Que história do cinzeiro? Mas eu pensei, né? Só falei, que história do cinzeiro? Ele, não, uma história... Não vou te contar, não, porque aquilo... como presidente da companhia, eu, te passei a mão no telefone, liguei para o assessor de imprensa e falei, olha, você fala para o fulano de tal aí que eu sei da história do cinzeiro. Eu não sabia nada da história do cinzeiro, eu só sabia que tinha um cinzeiro na história. E aí o assessor consegue que a pessoa fale comigo. E aí é o seguinte, a história do cinzeiro fala que como é que começa a história da Sadia lá atrás. Aí tem alguém que comprou as ações mais do que poderia comprar. E aí o cara grita, ou quando um personagem da minha matéria descobre, fala para o avô, ele está comprando mais ações, ele quer tomar conta da empresa. E o cara grita, seu moleque, seu isso, moleque mentiroso, berrou Osório Furlan. Moleque incompetente, continuou gritando. Aí o outro diretor grita, moleque é você que é um velhaco que enganou a todos. Osório passou a mão no cinzeiro e jogou em Raul dos Reis. O cinzeiro se espatifou na mesa e quebrou o tampo de vidro. Reis revidou, atirando uma xícara de café contra Osório Furlan. Quer dizer, você consegue imaginar que isso seja uma matéria de economia? É uma matéria de economia. Você vai explicar toda a crise da Sadia numa briga dessas de família, entendeu? Um jogando cinzeiro, outro jogando xícara, né? Então, quando eu falo para o cara que eu tenho essa história, que eu não tinha nada, o cara que estava nessa reunião me descreve toda a cena. Aí é espetacular, né? Aí é um presente que você ganha, né? E assim, são várias coisas, né?
matérias de economia, muito isso, né? Que são essas matérias... Ou matéria de pesquisa. Meu editor me falou, como que se faz pesquisas eleitorais? Caramba, eu nunca tinha pensado em fazer uma matéria sobre pesquisas eleitorais. Como é que você vai fazer matéria sobre pesquisa eleitoral se não for uma coisa muito chata? Aí não tem jeito. Por isso, a diferença do jornalismo investigativo é que você tem que ir para a rua, você tem que estar com as pessoas, você tem que estar né, você tem que estar observando, você tem que sentir os cheiros, você tem que perceber as cores, você tem que olhar as roupas, os gestos. Eu pedi para o Ibope, naquela época, se eu podia ir junto com o pesquisador. Eu nunca tinha ido, não tinha a menor ideia. E aí, para mim, foi um deslumbramento também. Como é que ele falava com as pessoas? Então, eu começo essa matéria indo de casa em casa, junto com o pesquisador, para saber como é que ele fazia a pesquisa, como as pessoas respondiam. A reação das pessoas era maravilhosa. Uma ligava para o marido, fulano, eu estou aqui com o Ibope, eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Então, você tem toda uma história, né, viva por trás, que você vai encaixando os números, né? Como é que começa a história das pesquisas, como é que eles fazem, e aí, junto a isso, você vai misturando a sua apuração, as reações. É dessa forma que você torna uma história com números atraente, né? Se não ficar aquela numeralhada, é impossível, né? Mas se você tem uma boa história, um veneno, um personagem interessante, aí você prende bastante as pessoas e fica fascinante de contar a história. Isso que eu acho que é importante, sabe, gente? Eu falo para caramba, mas volto a repetir. É fundamental para o jornalismo literário você ir para a rua. Tirando a época da pandemia, que foi uma outra experiência que, de repente, eu posso até contar para vocês, como fazer jornalismo literário trancado dentro de casa, eu conto para vocês depois, se vocês tiverem interesse, mas, tirando esse período da pandemia, a riqueza das matérias ela só é possível porque você vai para a rua. Esse meu primeiro perfil que eu fiz para Piauí, que eu ainda estava fazendo, era um freela para eles, que era sobre o Luiz César Fernandes, que era dono de um banco, do Banco Pactual, que foi tirado dele pelos jovens sócios, e a Piauí me encomenda essa matéria antes mesmo dela ter sido lançada. Ela me encomenda essa matéria. Eu ligo para o Luiz César e peço para ir para a casa dele. Então, eu fico 2 dias e meio, eu acho, lá na casa dele, conversando com ele. E aí, assim, é claro, aí eu via o cara, via ele, né? A família dele, o que tinha acontecido? O cara que era o dono do mundo, não ia ninguém mais lá. Ele não tinha, o telefone não tocava. Então, a matéria de elefante a formiga, porque ele mesmo define, assim, quando eu pergunto para ele como é que é comparar o seu negócio, o banco, que era um grande sucesso nos anos 80, 90, com essa empresa que você tem agora, com esses negócios que você tem. Ele falou, Consuelo, isso seria como comparar elefante a formiga, né? Não tem... não tem tanto no charme quanto na importância do negócio, né? E a partir daí você começa a desenvolver a história. Chegou aqui uma pergunta, a Isadora Albernaz, do Poder 360, ela está fazendo mais uma pergunta. Ela fala, poderia falar um pouco mais sobre a construção das personagens e essa relação com as fontes? Como fazer, por exemplo, quando elas não contribuem para a profundidade da história ou não são tão interessantes? E também como acessar círculos sociais prestigiados, poderosos. Olha, eu acho assim, primeira coisa é você ter credibilidade, né? E isso aí você constrói, né? Você tem que ir construindo, né? Você começa a sua carreira construindo a sua credibilidade. E como que você constrói a credibilidade, tá? Primeiro, assim, quando as pessoas falam com você, é reproduzir o que as pessoas falam. Evitar de tratar essas pessoas com deboche,
com ironia, né? Se a pessoa está te dando uma informação, se ela acredita naquilo, você reproduz aquela informação. Uma coisa que me incomoda muito, e assim, tudo que eu faço no meu trabalho como jornalista, eu penso em mim também como leitora quando eu leio outras matérias. Eu não gosto que o jornal, ou a revista, ou o site, ou seja lá o que for, interprete por mim. Eu quero informação. Diante do fato, eu quero concluir o que está ali. Então, você só conclui se você coloca as pessoas ali para falar, se você coloca os dois lados da história falando, e você não fica, disse com uma cara de debochado esse cretino que todo mundo percebeu que ele é um burro. Claro, eu estou exagerando um pouco, mas desmerecendo a pessoa que está te dando a entrevista. Então, é lógico que quando essa pessoa vai ver, já vai achar que você está indo com um preconceito em relação a ela. Então, como eu sempre evitei isso, eu acho que ao longo da minha vida profissional, eu fui conquistando muitas fontes. Eu comecei como jornalista econômica em Brasília, então me permitiu conhecer muita gente. Depois eu virei repórter especial também em Brasília. Voltei para o Rio, vim para o Rio, fui subeditora de economia, editora adjunta de política. Tudo isso vai aumentando o teu círculo. Mas eu acho que depende muito da forma como você trata as pessoas, do respeito com que você trata as pessoas. Eu costumo dizer assim, eu não sou policial, eu não sou investigadora de polícia, eu sou uma repórter. E qualquer pessoa que esteja falando comigo, ela está fazendo uma concessão de falar comigo. Ainda que seja uma figura pública, quer dizer, figura pública um pouco menos, mas, de qualquer forma, ela está falando comigo. Então, eu tenho que tratar essa pessoa com respeito. Né? A não ser, é claro que tem alguns momentos que você tem que ser mais duro na pergunta. Olha, será que você pode, por favor, responder o que eu estou te perguntando? Alguma coisa assim. Mas jamais fazer grosseria. Né? Ou então dizer, você tem que falar isso. Eu nunca fiz isso, nem quando eu era estagiária, sabe? Sempre tentando seduzir o entrevistado para que ele fale com você. E seduzir com sinceridade, não para jogar uma casca de banana depois, entendeu? Olha, eu sou uma jornalista aqui, eu estou fazendo um trabalho sério e vai ser importante você falar comigo, porque você vai ter oportunidade de dar a sua versão dos fatos. Senão, eu só vou ter a versão do outro lado, ou a versão oficial. E isso não tem uma pessoa que você falando isso com franqueza e sendo honesto, que não fale com você. Então, acho que isso ajuda muito, tá? A você montar isso. Então, conforme você vai criando seu nome, conforme você fala com uma pessoa, as pessoas já vão falando, pode falar com ela é uma pessoa de confiança. Isso foi uma coisa assim, muito impressionante para mim agora no livro que eu fiz do Bolsonaro, né? Porque eu comecei fazendo o perfil do Bolsonaro em 2016, ele não queria falar comigo. E aí ele fala comigo assim, olha, não vai me ridicularizar, não vou falar com você, vai me ridicularizar. Eu falei, olha, deputado, se eu quisesse lhe ridicularizar, não precisava vir aqui a Brasília, perder meu tempo. Eu pegava tudo que o senhor fala no jornal, juntava tudo e fazia uma matéria. Eu quero saber o que o senhor pensa realmente. E por mais terrível ou assombrador, sei lá, assombrante que fosse tudo que ele falava para mim, ele não se incomodou. Ele adorou a matéria, porque era o que ele pensava. Eu não precisei fazer nenhum comentário sobre o que ele pensava. Eu simplesmente botei o que ele pensava. E ele adorou. E as pessoas que não gostam dele detestaram. Né? A partir dali, eu ganhei uma credibilidade muito grande com este público da direita, que tinha um preconceito muito grande com o jornalista. Que dizia, jornalista todo de esquerda, comunista, vai deturpar tudo, é isso. Os evangélicos morriam de medo de falar. Bom, enfim. E aí eu fui fazendo vários perfis com essas pessoas de direita. Começar essa turma que apoiava Bolsonaro, que eu queria saber quem era. E eles diziam assim, pode falar com ela, fala com ela sim, ela é de esquerda, mas ela é legal, pode falar. Então, assim, eu achava engraçado, né, que não tinha,
né? Não sei de onde tiravam que era, mas para ele, jornalista, ele já carimbo, que era de esquerda, comunista, né? Aquela coisa bem comunista, meu Deus. Mas aí, assim, eles falavam, porque eles confiavam, e continuaram falando comigo, né? Continuaram falando, eu falei com várias pessoas depois do governo, fiz vários perfis, porque eles achavam assim, olha, tudo bem, você pode não concordar com o que eu estou falando, mas você vai dizer o que eu estou falando. E é isso que importa, entendeu? Não importa se você concorda ou não, importa que você vai reproduzir exatamente o que eu falei para você. E eu sempre falo, olha, esta matéria não é uma matéria para te incensar. Eu vou ouvir pessoas que são contra você. Então, o jogo tem que estar muito aberto, né? Tem que ser muito limpo. As pessoas vão falar mal de você. Agora você vai ter oportunidade de dar a sua versão. Chegou aqui no chat uma pergunta do Eduardo Miranda, do Correio do Estado, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele fala que, em primeiro lugar, ele é seu fã, da revista Que legal. Piauí, e achou sua aula sensacional. Sobre fazer jornalismo literário e ir para a rua. Como a comunicação e apuração por meios virtuais se encaixa neste pilar? Como é fazer jornalismo literário e investigativo em meio a um período em que muita gente lê cada vez mais, menos, ou lê só fragmentos de reportagens via as redes sociais? Então, assim, eu não tenho a ilusão de que a gente escreva para esse público, um grande público. Eu acho que a gente escreve para um público que gosta de ler, que está em busca disso, que está cansado dessas notícias superficiais, né? Que fala, não é possível, eu quero saber mais dessa história. E aí, assim, no momento eu estou fazendo uma matéria e um colega meu falou, Consuelo, eu estou doido para ler essa sua matéria porque eu não estou entendendo nada até agora. E a matéria está rolando aí há vários meses, a história está rolando há vários meses, e aí é que a gente compreende que a gente, às vezes, nem a gente entende, porque aquilo vai numa velocidade tal que a gente... O que é mesmo? Se você não está acompanhando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, você perde. Quando você tem uma revista que faz uma matéria, que às vezes de assuntos que já saíram, mas ela se aprofunda naquilo, as pessoas têm muito interesse de saber, elas querem entender, elas aprendem por ali. E é para esse público que não quer uma informação superficial, é um público que não quer ser manipulado, né? É um público que ele quer realmente saber. Então, assim, eu não tenho ilusão de que não é grande parte da sociedade brasileira que está preocupada com isso. A maioria quer pílulas para poder chegar e começar a xingar o outro sem nem saber por quê, porque nem leu o assunto inteiro, né? Leu um pedacinho que saiu na rede social, já acha que tudo que o cara falou já é aquilo, já começa a atacar sem nem saber, né? Então, eu acho assim que na Piauí a gente tem esse tempo para a gente tentar também entender a história, né? Porque muitas vezes a gente não entende muito. Agora, dá para fazer isso virtualmente? Eu acho que dá. E eu vou te falar assim, outro exemplo meu, tá, gente? Não é, eu novamente querendo explicar para vocês assim que não é uma coisa assim autocentrada, não. É só porque é mais fácil para mim falar, porque eu estou com a história, né? Eu poderia citar vários outros casos de colegas meus, mas esses, para mim, são mais fáceis de falar, porque eu vivi isso. Quando o Bolsonaro foi esfaqueado, olha, nós somos uma redação, na época nós éramos 6 ou 7 jornalistas. Nós estávamos na redação. Nós vimos tudo pela televisão. Como é que a gente ia fazer, né? Como é que a gente ia fazer isso? E eu liguei para uma fonte minha que era da Polícia Federal. Olha como é que são as coisas. De novo, anjo da guarda jornalista. Liguei lá da redação e falei, olha, por favor, me ajuda. O que a Polícia Federal está falando disso? O que aconteceu? A gente tem que dar uma notícia diferente do que está saindo daí. Não tinha ninguém indo lá para Juiz de Fora mesmo, porque a Piauí, com 6 repórteres e os jornais com 10, o que a gente ia conseguir fazer lá, né? Não ia conseguir. E aí esse policial falou para mim, olha, eu não sei do que a Polícia Federal está falando, não, mas tem um cara que estava na cirurgia do Bolsonaro, que é do meu grupo do São Bento. E, de repente, ele é um médico, de repente, quem sabe, ele não fala para você.
quer dizer, na verdade, um amigo dele, que era do grupo de São Bento, tinha um grupo de médicos do São Bento, e nesse grupo de médicos tinha um que estava lá na cirurgia lá com o Bolsonaro. E aí o cara topou falar comigo de noite e me conta como é que foi a conversa. Então, a gente tinha conversa do médico com eles, o que tinha acontecido. Agora, no final da conversa, o cara fala assim para mim, e você vê, né, Consuelo, tudo isso com o dinheiro do SUS. Os médicos do SUS ganharam, toda a equipe ganhou R$ 360 para salvar o Bolsonaro. E a gente faz a matéria, SUS salva Bolsonaro por R$ 360. Teve assim, 1 milhão de visualizações. Essa matéria foi completamente feita por telefone. Eu não sei nem a cara da pessoa com quem eu falei. Mas, como a gente estava buscando um outro ângulo da história, a gente conseguiu pegar uma história muito legal. A mesma coisa, quando tinha aqueles grupos de WhatsApp bolsonaristas, eles brigavam demais. Aí você ligava, a pessoa vinha e passava as informações para você. E aí, assim, você contava histórias engraçadíssimas deles se xingando, entendeu? Como é que era, como é que, né, tinha diferenças entre os grupos, né? Isso tudo por telefone. Mesmo assim, a gente colocando um charme na história, mas diferente, claro, do que faz na revista, né? Mas eu te digo assim, é possível também fazer virtualmente, que foi o que aconteceu na pandemia, que a gente teve que fazer virtualmente. E, se vocês quiserem, posso dar exemplos para vocês de 3 matérias que eu fiz na pandemia, virtualmente, e que você vai ter a sensação, se você ler, que eu estava no lugar onde as pessoas estavam, que eu estava assistindo aquela cena. Isso é muito fascinante também, é uma outra virada na cabeça, né, que você tem que dar, né? Não podia sair de casa. Obrigada, Consuelo. Se você quiser falar, sobre essas matérias, fiquei curiosa, como é que você fez, assim, para fazer uma ambientação, para dar essa sensação de que você estava lá? Você vê como é que são as coisas, né? Bom, eu falo para caramba, né, gente? Porque eu fico muito fascinada com isso. Porque esse negócio da pandemia, para mim, foi uma virada de chave mesmo, né? Acostumada a ir ficar na casa das pessoas, olhar, acompanhar. Eu estava estudando, estava voltando de uma bolsa fora do Brasil, e eu sou de Friburgo. E fui para Friburgo, porque eu não estava afim de ficar aqui no Rio. Friburgo, fui para a casa da minha mãe. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou produzir matéria aqui na Piauí, no meu quarto de adolescência, na casa da minha mãe? E aí que você vê, né, que a internet é uma coisa muito maravilhosa, né? A Cristina Tartaglia, que era dona da Lupa, nessa época, ela estava na Associação Internacional de Fact-Checkers. Hum. E eu tinha comentado com ela, a gente tinha conversado alguma coisa, que ela tinha falado de como estava acontecendo, né? Os fact-checkers tendo que checar no mundo da pandemia. Eu falei, caramba, isso dá uma super de uma matéria, né? Eu falei, pronto. Liguei para o meu editor, falei, eu já tenho uma matéria que eu vou fazer, não sei o quê, de lá de Friburgo, trancada no meu quarto. Ligo para ela. E aí ela começa a me contar como é que foi quando o governo chinês anuncia que tinha um erro na contagem da doença, era alguma coisa assim, que dava uma diferença assim, de 50%. E aí ela entra em pânico e começa a avisar todos os fact-checkers, olha, gente, a gente estava seguindo um padrão para identificar que a doença atingia os mais velhos, os doentes, não sei o quê, e agora a China está dizendo que a amostragem estava errada e que essa doença pode atingir um monte de gente. Então, nós temos que mudar toda a forma de fazer a checagem de Covid. Isso bem no começo, né, da Covid, que ninguém sabia nada de nada, né? E aí eu começo a minha matéria contando esse dia dela de tensão, quando ela vê aquilo, tendo que avisar todos os fact-checkers associados a eles o que estava acontecendo, como é que eles iam ter que proceder para dar uma informação correta para a sociedade. Imagina,
uma pandemia que ninguém sabia nada, sabe, um monte de fake news, eles tendo que checar uma doença que ninguém conhecia, ninguém sabia o que era. Os caras foram uns heróis, né? Assim, tenho muito orgulho desses meus colegas. Enfim, aí eu comecei a falar com ela e ela me passou. Eu falei, eu quero saber o que está acontecendo ao redor do mundo. Como é que eles estão lidando, sei lá, na Itália, onde começou a doença, na Índia, que teve uma em Hong Kong, em Taiwan. E aí ela me passou os contatos dos fact-checkers e eu comecei a ligar para eles. E aí eles me contavam o que acontecia, como é que eles recebiam notícia, como é que foi que chamaram. Cada país tinha uma forma diferente. Então, eu perguntava, me descreve, como é que era o lugar, como é que era a sala onde vocês iam, quem falou com vocês. E aí você ia montando a história. E aí ficou bárbara a matéria, porque era a aflição deles, entendeu? A gente vai dar prioridade para checar isso ou aquilo, e aí, às vezes, checava uma outra coisa e as pessoas morriam do outro remédio que tomaram completamente fora, entendeu? Então, tinha toda uma angústia nesse processo de checagem. Uma outra matéria foi uma de espionagem, que era uma briga, uma grande briga da Vale com um empresário israelense. E aí esse empresário suspeitava que a Vale sabia que tinha uma fraude lá, uma corrupção, uma sociedade que eles tinham lá na Guiné, e resolve processar a Vale, porque a Vale tinha processado eles. Bom, enfim. O fato é que eu precisava contar essa história falando com eles por telefone. E aí eu falo, por incrível que pareça, uma coisa que eu também não acredito até hoje, eu falei com um cara da agência de espionagem. E conversando com ele, eu falando, gente, olha, por favor, me conta, deve ser tão legal essa profissão de vocês. Como é que era que vocês faziam? Como é que era? Como é que foi a chegada do executivo da Vale lá? Onde que vocês se encontraram? Ele começa, foi no restaurante tal. Aí eu ia para a internet, começava a ver como é que era o restaurante. Aí eu começava a descrever. Em Nova York, o restaurante fica em tal lugar, as mesas são cobertas com toalha branca de linho, eles servem isso. Aí o cara me contou, ele pediu uma carne tal, a gente tomou tal vinho, era tudo falso, porque o cara estava espionando o outro, né? Então, era assim, quando o israelense fala comigo, ele fala do iate dele, eu vejo que ele está no iate. Então, todas essas coisas, foi tudo online, a não ser uma vez que o cara, um dos executivos dele, desse israelense, quis vir aqui, e a gente foi de máscara, fez a entrevista, mas o resto, toda a entrevista, eu falando com gente na Guiné, na França, com advogado em Nova York, com advogado na Inglaterra, na França. Aí era interessante, eu perguntava assim, mas como é que era a sala que vocês estavam? Então, eu pedia para eles me descreverem. E aí toda a matéria foi ambientada. Então, Legal. dá para fazer, entendeu? É legal, né? Porque aí a pessoa passa a ela contar também como é que foi, né? Queria agradecer, Consuelo, a você pela sessão, por ter disponibilizado esse horário para poder vir falar com os alunos, pelos ensinamentos. Obrigada a vocês aí por terem ouvido. Eu falo para caramba, vocês já sentiram como eu sou empolgada, né, com essa profissão, né? Então, tem muita história para contar, né? Que bom que vocês gostaram. E nós nos vemos na semana que vem. Boa noite. Tchau.